Y habíamos visto en la primera parte de la clase todo ese elemento relativo a la parte física de la visión, ese haz de luz que le sale, ele viene, hemos visto del ziv, de la letra shin. Todo esto relacionado a la clase número 7. Todos esses elementos ali, todo isso está en la clase número 7, la primera parte. Y hoy día vamos a entrar a un detalle bien importante. Y es una visión completamente diferente, es un ojo completamente más allá de aquella parte de la limitación física que tenemos. Entonces, esta visión, ella no está limitada a esto, ella no necesita que ella regrese hasta nuestro ojo físico, entre el cerebro, lo tenga que leer, pasar todo el proceso para que entendamos lo que estamos viendo. Y ese detalle es que esta visión que se ve de forma diferente en la Cábala se conoce como el tercer ojo, que es la Sefirá de Das. ¿Estás viendo ali? Tiene una visión completamente diferente. Y eso lo vamos a ver en esta segunda parte. Y este tercer ojo no lo confunda con la glándula pineal. Esto, aunque a veces pudiéramos hacer el ejercicio, pareciera que resultara, cuando le colocamos, porque el tercer ojo en la Cábala está en la Sefirá de Dat, y cuando a veces colocamos el cerebro, nos puede dar la ilusión óptica que la glándula pineal está haciendo, le queda justamente ali en aquel punto. No es este el detalle. La glándula pineal, às vezes todo o que se explica e se enseña, está ligada com a parte de la medicina, de la filosofía, y todo esto tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque esa glándula pineal, tal como se enseña, ella no corrige el ego, ella no limpia la vasija, pero este de la Cábala, ese tercer ojo que es la Sefirá de Dat, ella trabaja y ella solo va a funcionar si las sefirós de Chokhmah y Binah están cerca, porque si ellas están lejos, no trabaja, no hay forma de activar. Y ese tercer ojo, su capacidad, su habilidad que tiene es que le lee la intención nuestra. Wow, por eso podemos también leer la intención o darnos cuenta de muchas sutilezas que hay en nuestro mundo. Y observa, ese tercer ojo, él está arriba del mundo de Beriá. ¿Estás vendo? Beriá são as sefirós de Hesed, Gevurah e Tiferet. Em Beriá eu tenho de Lalal, Aleph, Tet. E este terceiro ojo está por encima del mundo de Beriá. Está mais elevado que el trono, porque todo esse mundo de Beriá é o trono de Akadosh Baruch Hu. Ele está justamente acá. Esto. Mientras cuando nosotros trabajamos con valores de gematría, nosotros tenemos del mundo de Beriá hasta ya tenemos 7 sefirot. Sabemos que si abrimos cada una de ellas, vamos a tener 10 sefirot en cada una de las sefirot. Entonces, si yo multiplico 10 por 7, voy a tener 70. Y cuando tomamos el que hace el trabajo del lado de la derecha, que es el Kohen, su valor de gematría es 75. ¿Quieres ver cómo funciona el ejercicio? Vamos a encontrar 70 sefirot, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si yo paso de Hesed a Binah, yo tengo 70, 80, 90, 100. Y Cohen, su valor es 75. Entonces el Cohen se sitúa ¿dónde? A medio camino entre Hesed y Binah, justamente acá. Es toda la característica del Cohen, especialmente de Aarón a Cohen. Este es el tercer ojo, este es el Dat, es esta capacidad de reconciliar las personas. Para esto se usa el tercer ojo. El objetivo, la función es esto, porque para reconciliarlas, y en especial en este mes de Lul, es reconciliar el alma con Akadosh Baruch Hu, se requiere de este tercer ojo, de esta sutileza que lee el Dat. Eso, va a leer el Dat. A ver, ¿estamos tocando el shofar solo físicamente o...? No, ele não está tocando o shofar, pero está abrindo secretos. É um shofar superior. Esto es lo que hace el Adat, esta Sefirá oculta. Que detalhe, mira quanta sutileza hay. E hay sábios e cabalistas que opinam que este tercer ojo estaria
en el área de la testa. Aqui estás vendo? Justamente aqui. Estás vendo el pelito aqui, nesta parte de acá. Um pouquinho mais arriba de onde temos a vista estaria el dado. Eu tenho os olhos aqui, eu tenho os ouvidos, tenho a nariz e tenho a boca. Então, aqui eu tenho as sefirot de Chokhmah Binah, a nariz é o Zerampim e a boca é o Malchut. Então, esta sefirá está arriba do ojo, na parte de la testa, arriba de los ojos físicos que temos, abaixo de onde se coloca o tefilín de la cabeça. Exatamente, temos no canal vídeos sobre o tefilín, vai ali, vas a aprender como é isto. E este terceiro ojo em el árbol de la vida é a sefirá de edad, como hemos visto ahorita. Ele está justamente acá. Mira, em meio de Chokhmah e Binah. Quando hablamos de medio, não é este medio desta linha de acá, não. É o medio entre este mundo de Atzilut e o mundo de Beriah. Isto é subentendido. E o medio resulta ser justamente acá, onde está o Kohen, como hemos visto por el valor de gematria. Então, ele está entre Chokhmah e Binah, que são os dois hemisférios cerebrais, o cerebro da direita, cerebro da esquerda, e aqui está el Dat, que os griegos, os filósofos e os orientales confundem isto com a glândula pineal. E o dibujo sempre ajuda, estás vendo? A sefirá de Chokhmah, a sefirá de Binah, que estão no mundo de Atzilut, cerebro da direita, cerebro da esquerda. E também não te olvides da letra Tav, de los pictográficos. E isto lo vas a ver em las classes del idioma hebreu. La classe 27 que vai trabalhar com a Tav, sus 3 formas pictográficas de fazer o traço, vai estar el cerebro. E em la classe 28 vamos a ter explicando estas 3 formas. Aqui está em forma de parecida a uma X, não? Esse é um cruce de caminhos. Esta T que está inclinadita e aquela está parada. Como se hacen las conexiones en el cerebro. Les va a encantar las clases. La clase 27 del idioma hebreo y la clase 28. Y Chokhmah y Binah son los dos ojos y los dos oídos. Tem cantidad de formas cuando uno entra en la Cábala. Para entender el mecanismo hay que estudiarlas todas por separado y después se armonizan los contrarios. Pero también son los dos hemisferios cerebrales, mira, el de la derecha y el de la izquierda, y a la vez pueden ser divididos en 4 partes. ¿Se imagina la cantidad de cosas que hay? Que tiene que ver con la letra A. Estás observando, yo tengo el cerebro de la derecha y el cerebro de la izquierda, están fraccionados en 4 partes. Esto es la clase número 21 de los pictográficos y va involucrada la boca, e mira la B dentro de la P, todos esos detalles. Y esta es la visión, mira que es espiritual, es este Da'at. Y ella no está limitada como lo está limitado el ojo físico. Y esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a enumerar, vamos a encontrar cosas bonitas para ver cómo esta visión funciona. ¿Estás viendo? Yo tengo Chokhmah Binah y el Da'at está aquí. Esto. Às vezes ele é conhecido como o terceiro ojo, a glândula pineal. Uma vez mais, não é físico, é espiritual. É uma visão e como ele é espiritual, ele não está limitada como lo está limitado o ojo físico. La Shin com su Ziv, aquele haz de luz, vai trabalhar de forma completamente diferente. E como ele é espiritual e não tem limitações como a visão física, ele, número 1, permite ver coisas que ocorrerão no futuro. É o que logravam fazer os profetas. Então, quando eles observavam as coisas, eles estavam trabalhando com a sefirá de edad. Com esse terceiro ojo se vale o término. Número 2, vemos coisas que não são físicas. Esta sefirá de edad, ela permite que veamos coisas não físicas. Podemos ver o que uma pessoa está sentindo, su pesar, suas emoções, conseguimos ler. Veo o que está tentando expressar em palavras. Às vezes está tentando falar e não consegue, mas uno logra ver esta expressão em suas palavras. Todo isto é
com esta Sefirah. E esta Sefirah também o mundo espiritual la lee, porque vai ver nossa intenção tras os hechos. E é por isso que quando as pessoas hablam com nós, uno pode ver lo que está expressando a pessoa, se pode ver mais allá de suas palavras. Esto, conseguimos hasta captar su sinceridade, às vezes conseguimos darnos conta de la hipocrisia. E assim como eu leio em los demás, o mundo espiritual lê em mim também, vai captar minha sinceridade ou minha hipocrisia. ¿Se acuerda del processo del juicio? Uno vai ser juzgado de acordo a lo que vê. E quando uno vê a hipocrisia, há que ser leniente, tem que ter tacto e saber que vai dizer. Mira, todo esto é a sefirah. Eu posso ler entre linhas em la Torá. Quando estamos estudando o texto e conseguimos abrir e ver coisas que nadie mais está vendo e saber como é que se vê, como se arma a história, onde está oculto em las palavras, todo isso é com este da'at. Logramos ler entre linhas o texto. Puedo ler el alma, el rostro de uma persona. Esse sabe quando está triste, preocupado, afligido, se logra ler. E essa capacidade, aunque uma forma chiquitita, todos temos. Todo já lo hemos provado. Eu puedo ver a conexão de la persona. Sentir sua energia, saber quanto lhe falta. Dependendo da capacidade, eu não posso começar a ler um pouquinho de sua alma. Mais que só falar solo com a pessoa física. Se pode falar com o alma da pessoa. Se imaginou? Isso é o que hacía eu ali. E se conseguia ler esse dado em las pessoas. E também em nossa própria língua materna, em nosso idioma, se o espanhol, português, ou às vezes até o idioma nativo do país que temos, hace referência a este ver, a este ver, mira, que não vem com ojo físico, solo com esse terceiro ojo. Em todas as culturas há essa habilidade de poder ler mais allá da aparência. Ir ou ler mais allá e ver mais allá de sua ação, de suas palavras. Em todas as culturas em América Latina e os idiomas nativos, há esse conceito, às vezes muito mais que dentro da cidade moderna, que agora se perde muito. Então, a Cábala diz que quem nasceu em la porção desta semana, en este año 5782, del 20 de agosto al 27, ya tiene una conexión mayor con esta visión especial, con ese tipo de visión. Y por supuesto, también cuando vamos a nosotros, a nuestro caso, todos tenemos la fecha de nuestro nacimiento y podemos ir al calendario hebreo y saber de aquel año de nuestro nacimiento a qué parashá correspondía. Esto não significa que cada vez que vamos a ler aquela parashá estamos cumprindo o aniversário, não. Pero venimos com essa habilidade extra, estás vendo quanto nos tem a Cábala e a Torá para darnos. Então, todos os niños nacidos en este año, entre el 20 de agosto hasta el 27, vienen con esta capacidad, con esta visión especial, que lo usarán o no va a depender del desarrollo a través de la vida. Ahora, una conexión mayor y superior, por eso hay que entender bien la parashá del año de nacimiento, porque às vezes uno sabe la parashá y está haciendo todo en la vida menos lo que dijo la parashá de nuestro nacimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pero maior conexão, mira que aunque aquele que nasceu já com esta conexão tem essa facilidade porque foi a parashá de seu nascimento, é aquele que, aunque não nasceu em esta porção, logra desarrollarla através do estudio detalhista, paciente, minucioso e a baixa velocidade. ¿Se imaginou como se pode desenvolver essa idade? Isto é superior àquele que já nasceu em la porção, que tem, às vezes, nem sabe que tem essa capacidade, ou às vezes la usa sem dar-se conta e não la desenvolve. Mira, é o estudo, tem que ser detalhista, tem que estudar a Torá, o Zohar, da Cábala, em sua interioridade. Esta ação de estudar, ela afina. Esto se llama calibrar su alma.
hace que podamos trabajar mucho mejor con el dato, podemos leer entre líneas. Ahora tú estás entendiendo porque entre los elementos hablamos de leer entre líneas. Es por causa del estudio, tiene que ser detallista, paciente, minucioso, a baja velocidad, tiene que abrir secretos de Torah, tiene que conocer la metodología, la parte literal. Es lento el proceso, pero vale la pena y esto afina la visión. Esto se llama calibrar el alma. Entonces uno no opina más por lo que ve. Eso es bien importante. E como calibramos, afinamos esta visão. Está vendo que não é mais aquele zive, aquele haz de luz que vai ter que ler o objeto, chocar contra ele, sacar uma foto e regressar. E dependendo da distância, se nos hace a vista borrosa. Não tem mais que ver com isto. E esta visão especial é a Sefirá de Dat, não é aquele terceiro ojito que está solamente acá, que eu lo señalizo e hago alguns exercícios espirituais, ou não como aquele, ou nem bebo aquele outro, porque ele pode calcinar a glândula pineal. Não, isto é muito mais que isso. El estudio de la Torah en su interioridade, ele calibra el alma, el uso adequado desta Sefirá. E não só calibra el alma de mis ojos hacia afuera, calibra hacia dentro para que todo esse ego, sim, às vezes a hipocrisia, aqueles desejos que não são corretos, as malas intenções, todo vaya saliendo e todo se vaya limpiando. Por isso uno tem que pedir al Eterno que por favor nos ayude a corregir la vasija e não só limpia, calibra, va afinando el foco. Aunque a pessoa tenha aquele outro problema, uno não vê mais o problema. Uno vê a pessoa como tal, sua correção que tem, uno respeita, uno não lhe obriga a entrar a las coisas, não lhe obriga a ser isto, aquele outro, a conectar-se, não. Por quê? Porque às vezes são partes do processo de reparação da pessoa e uno não pode intrometer-se, uno não pode arruinar o tikkun que ele tem em suas reparações. Todo isso é o da'at. Mira, é um tacto bem incrível. Por isso hay que tenerla bem afinada e bem calibrada para não interferir no processo de la corrección del alma. Uno va a poder ver el nivel que el alma tiene, hasta dónde puede llegar, si él está dentro de la reparación general o si él está yendo, está logrando ascender hacia una reparación particular. ¿En qué estágio? ¿En qué proceso? Todo eso es muy, muy lindo, pero la vasija tiene que limpiarse. Solo la glándula pineal no es suficiente, porque si fuera con solamente los ejercicios y alimentación para la glándula pineal, mucha gente lo hubieran logrado antes que muchos de los cabalistas y hasta de nosotros mismos, y la evidencia no muestra y no señaliza esto. Y es bien importante. Às vezes, como nosotros no la tenemos desarrollada, miramos la persona y vemos lo que ella puede hacer, wow, y nos fascina y nos quedamos hasta anonadados y pensamos, wow, él es el tipo iluminado. Y no lo es, porque la vasija de él no está corregida. Yo estoy viendo con estos ojos todavía que no están afinados ni calibrados. Yo quiero que entienda cómo las cosas funcionan. Hay que pedir al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, que por favor nos ayude a corregir la vasija. Y con el estudio de la espiritualidad de la Torah, el Zohar, la Cábala, empezamos a afinar, a calibrar el alma y hacemos que nuestra alma empiece a abrir este tercer ojo. ¿Estás viendo? Isso não tem mais nada que ver nem com flúor, nem com a água A, B ou C, ou com a comida, ou com aquele exercício de allá de acá. Não. Estudio de Torah. Empieza a abrir. Oh, mira, está dizendo, ele vai romper, não importa os cascarones que tenha e quão calcinado esté. Empieza a abrir esse terceiro ojo. E uno queda mais sensível para aprender muitas mais coisas do mundo e da espiritualidade. Logramos ver mais allá da aparência física. El usar tão solo os dois ojos físicos
no cimenta en la religiosidad, en la literalidad, en el conocimiento desconexo. Y todo eso está bien vigilado. Este le apareció ali de nuestra senda. Este golem está ahí. Es la función de él. Ahora, con el tercer ojo, vemos y percibimos no solo lo que nuestros ojos físicos pueden ver, pero lo que este mundo, mira, no logra ver. Mira, a partir de este tercer ojo ve lo que ve este ojo espiritual. Y se imagina cuando lo tengamos afinado, calibre, hay que pedir al Eterno. Esto no es un código y un chance. Yo no cambio y pido a corregir la vasija. Y no cambio y empiezo a trabajar las malas midot. Ele não consegue ser afinado. E vão a ver que estes ojos físicos vão a ter uma limitação, pero este nosso terceiro ojo vê lo que vê este ojo espiritual. Esto, el alma empieza essa interação, empieza a abrir esse terceiro ojo. Senhores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta clase número 7 de la Parashá. Y estás viendo aquí nuestro Adán, él despertó a la espiritualidad en Rosh Hashanah y él podía ver de un extremo al otro del universo todas las cosas y vio toda la corrección de la humanidad, con todo el paquete completo. ¿Cómo lo vio? Con este tercer ojo. ¿Se imaginó? Por eso es que estamos en el mes de Lul y nos estamos proyectando hacia Rosh Hashanah, del mes de Tishrei. Eso, tenemos 30 días de Teshuvah, abrir secretos. Pida al Eterno que por favor le ayude a corregir la vasija. Haga essa interação com o Eterno. Habla, tiene necesidades, carencias, pedidos. Aprenda a fórmula. Primeiro, alábelo ao Eterno. Se imaginou? Alabar não é aquela parte solamente estruturada. Não. Por todo o que ha hecho, nos ha guardado, nos está sacando de um sistema religioso. Estamos podendo compreender a Cábala. Agora sabemos que temos que corrigir a vasija, que estamos llenos de todos esses são motivos de alabança. Estamos vivos, todos os dias nos levantamos, temos saúde. Sim, a maior bendição, a melhor coisa que existe. Há vídeo sobre isso em nosso canal. A maior bendição é que estamos vivos, o resto é secundário. E estamos podendo fazer a correção. Depois que has alabado ao Eterno, criando essa energia tão bonita, apega-lhe a ele a tu pedido e diga. Sim, mira, puedes fazer sim. E não há contraindicações, não tem problema se a vasija não está corrigida e tem ego, não produzimos cortocircuito, não criamos clipa, não trabalhamos com nomes do Eterno de alto voltaje. Mira, é uma forma que o Eterno nos dá este mecanismo e quando hemos hecho y logrado esta energía, coloque el pedido. Entonces, aquella alabanza sube arriba y el pedido se cola y sube también. ¿Estás viendo? Y es un modo simple, seguro y no hay contraindicaciones. Y todo el mundo puede hacer. Puedes colocar el pedido que necesites, sea del financiero, la salud, porque somos seres humanos, tenemos carencias, es inevitable. Pero a veces queremos usar mecanismos de alto voltaje donde no tenemos la vasija para lidiar con ellos. Señores, un shalom bien grande.